Hoje vamos falar sobre conhecendo aquele que é desde o princípio. Nós temos falado sobre a questão de crescimento e maturidade, porque Deus quer que a gente chegue à maturidade. E quando você sabe que quando você tem que lidar com muitas pessoas imaturas é muito difícil, Deus deseja que todos nós atinjamos a maturidade. E não precisa levar 20 anos de vida cristã para isso. A maturidade não é o mesmo tempo espiritual, não é o mesmo tempo cronológico, né? A maturidade espiritual, né? Para mim, quando a gente observa as Escrituras, eu creio que em 3, 4 anos um cristão já deveria ser bem maduro, né? Mas se ele procurar, obviamente, crescer, não é isso não? Crescer. Então usamos o texto de 1 João 12, 13 e 14, né? Que diz que Deus chama, aqui João chama todo mundo de filhinhos, mas filhinhos no sentido de vocês são meus filhos queridos, não é? Ele não faz na carta não foi feita para a gente filhinha, não é isso, ele foi feito para todos, mas nesse pedaço da carta ele diz, entre vocês tem aqueles que são jovens, já aprenderam a vencer o maligno, aqueles que são filhinhos ainda estão crescendo, e tem aqueles que são pais, e os pais, como diz o texto ali, ó, vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Então nós temos falado sobre isso, falamos uma pesquisa que só vou lembrar aqui, que uma pesquisa há 75 anos conduzida em Harvard, mostra que o segredo da vida não é dinheiro nem sucesso, mas a conclusão da pesquisa é que o mais importante para sermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos, não é? Por isso que ter amigos é bom. Então, não é nem capacidade, nem conhecimento, nem inteligência, é maturidade. Uma pessoa pode ter isso tudo e não ser madura, né? Uma pessoa pode ter a inteligência, né? A pessoa pode ter um PhD, né? Pode ser um alto, mas ela pode não ter maturidade, não sabe como viver a sua vida, né? Então não é a mesma coisa, mas uma pessoa madura, ela vai acabar adquirindo inteligência. Uma pessoa madura acaba adquirindo capacidade e conhecimento. A capacidade de se relacionar com outras pessoas é sinal de maturidade. Então não é questão só de cabeça, mas de coração. Então eu não vou falar isso aqui em detalhes, só para lembrar o contexto. E se a gente quiser crescer, nós temos que ter relacionamentos, né? Pessoas importantes. E tudo começa na família, né, gente? Quando na família o relacionamento é difícil, a gente transporta isso para a igreja, para a escola, para o trabalho. Então nós precisamos de discipuladores e mentores de pais. Por isso a comunidade da graça, ela se propõe a ser, não é? Uma igreja família que vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos. Nossa ênfase está nos relacionamentos. Algumas pessoas não gostam, eles falam, poxa, mas esse pessoal da célula fica pegando no meu pé, se eu não vou, eles perguntam. Né? Eu me sinto cobrado, né? Eu não vou no culto, alguém me liga. Não, que você é importante. Você é importante, por isso que a pessoa pergunta, né? Então, nós precisamos ser maduros. Tem muita gente que quando você pergunta se você veio, o motivo que você não estava, se sente cobrado. Isso é coisa de criança, bicudo, não gosta. Não. A igreja não é o corpo de Cristo? É ou não é? Você trouxe o seu pé para a reunião? Não tem jeito, ele trouxe a barriga, a cabeça também, né? Ora, é tudo importante. Então, se nós somos o corpo, nós não podemos viver distantes. Então, é bem simples, não é? É bem simples. Pai, fala conosco hoje mais uma vez, e que essa Tua palavra penetre em nossos corações e produza frutos de transformação, no nome de Jesus. Então, vamos aqui fazer uma colocação. Diante das pressões e lutas que você está enfrentando, você acha que você não está nada preparado? Que você está mais ou menos preparado? Ou você diria, não, eu estou bem preparado? Pensa com você, diante das pressões que você enfrenta hoje, as questões, ainda mais estamos nessa pandemia, essa crise que se arrasta, você diz, como é que você diria? Eu estive pensando muito sobre isso. Eu mesmo achei que estava preparado, depois pensei, não estou nada preparado.
Então eu fui para a Bíblia. Quando você está com dúvida, é melhor a Bíblia, sabia, irmãos? A Bíblia resolve as nossas dúvidas. Mas como é que você acha? E se eu falar para você que, na verdade, você está bem preparado? Ou estaria bem preparado se você quisesse? E se eu falar para você que na verdade, você pode estar mais preparado do que você pensa? A nossa razão é dizer, não, eu não estou preparado, eu não sei como lidar. Será? Será que a gente não tem os meios para isso? Porque sabe, nós temos um Deus que nos ama. Acabei de ler o texto aqui para a Cíntia, né? Te chamei pelo nome, se você passar pelo eu estou contigo, eu não vou deixar, você não vai se queimar. É uma ajuda poderosa, não é, gente? Será que nós estamos preparados? Jesus falou assim para os seus discípulos, eu lhes digo, não se preocupem com como vocês vão responder às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria. Olha que texto legal. Eu vou te dar as palavras certas e tanta sabedoria, que os seus adversários não serão capazes de responder, nem contradizer. Já pensou isso? Você ter sabedoria tanta que você consegue liquidar o assunto, o pessoal fica assim, Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos vão trair, e até matar alguns de vocês. Graças a Deus, isso não acontece no nosso país, mas no caso deles ali. Todos vão odiar vocês por minha causa, mas olha, nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. O Senhor está dizendo, eu estou cuidando de você. Na hora que chegar o aperto, eu posso instruir você, eu vou colocar minhas palavras na sua boca. Outro texto diz, o Espírito Santo vos ensinará o que vocês têm que fazer. E olha esse texto aqui, 2 Coríntios 5:5. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito. Isso o quê? Calma, já vou explicar. Deus nos preparou para isso e como garantia do quê? De que você está preparado, de que você está capacitado, Ele deu o quê? O seu Espírito Santo. Não é tremendo isso, gente? Você percebe que a nossa segurança em lidar com esta vida está em que Deus nos deu o seu Espírito Santo. A todos os que creem, que receberam a Cristo como Senhor, tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Eu não sinto. A gente não sente o Espírito Santo. Eu quis sentir o Espírito Santo muitos anos. E de repente eu percebi que essa voz que eu ouvia dentro, é o Espírito Santo. Eu falei assim, então quer dizer que você quer sentir? Eu falei, meu Deus, eu estou te ouvindo. É o Espírito Santo, amém, irmãos? Te guiando. Tem hora que você vai sentir. Mas tem gente que parece que tem que ter um choque elétrico, bater a cabeça, trombar, cair no chão, porque a experiência do outro foi assim, então ele acha que ele também tem que ter a mesma coisa. Isso é infantilidade, isso é criancice, amém, irmãos? O Espírito Santo é o Espírito Santo. A gente sente o Espírito Santo? Sente. Quando ontem eu li o testemunho, Deus falou, diz essa palavra para ela, eu senti o Espírito Santo. E hoje quando eu falei, eu senti, e as emoções afloram, porque quando a gente sente, ativa as emoções, somos humanos. Mas sabe, o Senhor Jesus, como já expliquei em outros lugares, nos deu o seu Espírito Santo. A gente é espírito, alma e corpo. Mas o centro é o corpo? Não. O centro é a alma. O homem sem Deus, o centro é a sua alma, perturbada, vive só. Mas quando você nasce de novo, o centro da sua vida é o Espírito Santo e o seu novo espírito que agora conversa com Deus. E se a gente viver a partir do centro, como diz a música, Jesus seja o centro do meu ser, Ele é o centro, porque Ele é o Espírito Santo habitando. Quando nós vivemos a partir do centro, nossa vida começa a ter rumo. Então, nós somos chamados para viver uma vida com o Espírito Santo, não é? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, o Espírito Santo, Ele sabe tudo, não importa o que você faz. Não importa o que você faz. Ele conhece tudo. Se você projeta foguetes, Ele conhece. Se você cozinha, Ele conhece. Ele pode te dar criatividade para você criar coisas.
Eu lembro quando eu trabalhava como engenheiro, quantas vezes não tinha um problema, e aí várias vezes eu comecei a perguntar, Espírito Santo, como é que resolve isso? Uma vez, literalmente, eu estava empacado uma semana com um projeto, e eu estava indo para o banheiro, levantei, sabe quando você, levantou da mesa, eu falei, Espírito Santo, não é possível, me mostra o que está errado, isso aqui tem que resolver. E eu estava lá, de repente, desenha na minha mente um circuito eletrônico, e põe um ponto assim. Aí eu olhei e falei, eu estava no banheiro, irmãos. Não fiz uma oração de joelho, sabe como é que é? Fui orando andando. Aí eu saí de lá tudo. Como é que eu vou falar para aquele engenheiro que está errado o projeto dele e que ele tem que mudar? Aí, se eu chegar lá e falasse assim, eu tenho uma solução, Deus me mostrou, ia dizer, quem que Deus te mostrou? E eu não valho nada? Você percebe? A gente não trata assim as pessoas. Eu falei, como é que eu vou fazer? As pessoas falam, dá uma sugestão para ele. Eu falei, é verdade. Cheguei e falei assim, rapaz, você está aí, mais uma semana toda, conversei, que era o responsável pelo departamento, falei, cara, você já pensou que se estivesse aqui? Eu não sei, De repente tentasse isso aqui. Aí ele falou, mas, olha, não sei o quê. Vou testar, vou ver. Sabe que você... Passou meia hora, ele voltou e falou, resolvemos o problema. Amém, irmãos? Mas eu aprendi também que temos que valorizar a pessoa que está lá. Você não vai dizendo para ela que ela está errada. Ela está trabalhando também. Mas ele não tem o Espírito Santo, você tem. Você pode saber qualquer coisa. Eu estava fazendo manutenção numa UTI do Rio de Janeiro, um problema grave, tudo lá pelas tantas. Eu falei, estou demorando demais. Parei. Falei, Espírito Santo, qual é o problema? Qual é o problema? Depois que eu tinha feito uma zoeira na terapia intensiva, aberto o painel, descobri que o problema era o painel elétrico do hospital, não eram nossos equipamentos. Mas eu precisava resolver o problema, os pacientes estavam lá. Eu podia dizer, o problema de vocês é da manutenção, mas eu sou um cristão. Então ele falou assim, olha no painel do leito 1, está curto-circuitado, o térmico neutro. Eu falei, não, esse é novo. Fui lá, abri o painel. Eu falei, por que eu não perguntei para o Espírito Santo antes? Eu já tinha voltado para São Paulo, pegado o avião. Irmãos, o Espírito Santo sabe tudo, sabe se relacionar, ele sabe como lidar com filhos. Mas basta só o Espírito Santo? Não, porque às vezes o Espírito Santo fala através de um amigo. Às vezes o Espírito Santo fala através de uma pessoa. Por isso que é importante abrir o coração, contar para alguém, porque às vezes a gente está tão pressionado pelas circunstâncias, que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo, ou quando ouve, a gente começa a duvidar, será que é mesmo? Estão acompanhando? Não? Amém? Mas você tem o Espírito Santo. A maturidade está em aprender a ouvir e a falar com Ele. Então, o relacionamento com o Espírito Santo é o primeiro e principal relacionamento na nossa vida. E você experimenta conversar com o Espírito Santo, ele responde. Responde de várias maneiras. Responde de maneira desesperada. Uma vez estava dando um problema, eu falei, Espírito Santo, onde que está esse problema? Já pesquisei tanto. Estava 4 horas resolvendo um problema, pesquisando na internet, tudo quanto é coisa. Aí aí fiz a pesquisa de novo, digitei os mesmos termos. Eu não sei, eu errei um caractere, tudo apareceu uma parte que não tinha aparecido. Quando eu olho lá, eu falo, não. Comecei a rir sozinho, meia-noite. Falei, Espírito Santo, você sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Sabe consertar carro. Sabe fazer tudo. Negócios, finanças. Então, Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito Santo. Eu quero expor para vocês esse trecho da palavra de Deus, que fala sobre como é que a gente alcança a maturidade a partir de ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. Eu contei umas histórias minhas aqui, e desculpe se às vezes eu repito, porque são as que eu tenho mesmo. Agora eu tenho mais histórias
de quando eu não ouvi o Espírito Santo. Não é? Que deram prejuízos para as pessoas, para mim, não é? Que eu fui apressado. Mas a gente vai aprendendo a ouvir cada vez mais. Vamos ver o contexto desse versículo? Vamos ler os versículos anteriores para saber do que Paulo está falando? Olha só, para que é que estamos sendo preparados? Se você pegar a sua Bíblia aí, estamos lendo na NVT, o contexto é esse aqui, ó. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno. Uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Enquanto vivemos nessa tenda, gememos e suspiramos, mas não significa que queremos ser despidos. É verdade, não é? Você pode achar, eu queria ser mais magro, eu queria não sei o quê, está difícil. Aí Deus fala, legal, você morre agora, a gente resolve. Você fala, não, obrigado, Senhor, obrigado pelo meu nariz, obrigado pela minha barriga. Entendeu? Não queremos ser despidos, queremos vestir nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso. E para isso nos deu o seu Espírito. Está dizendo, Deus preparou você para você viver uma vida, para você ser capaz de viver uma vida num corpo que nunca mais vai morrer. Deus está preparando a gente, está entendendo, gente? Para viver uma vida num corpo que nunca vai morrer. Um corpo como o de Jesus glorificado. Não vou entrar em detalhes do corpo, agora não dá tempo. Mas, você já imaginou? Já imaginou um ser eterno? Você e eu, nós, seres eternos. Imagina um ser eterno, criado à imagem e semelhança de Deus, resmungão, reclamão, sempre de mau humor. Essa vida é uma desgraça. Não sei que. Já pensou um ser eterno assim, gente? Já imaginou? Já imaginou? Eu falei, Senhor, lá na eternidade, eu vou ter que conviver com os irmãos que só resmunga, só reclama, está tudo ruim, viu tudo que está pior. Olha, não sei como é que Deus vai resolver esse assunto. Mas Ele falou para mim, se preocupa com você, deixa que eu cuido dos outros irmãos. Falei, pois não, Senhor. Pois não. Eu preciso deixar de ser resmungão. Já imaginou você um ser eterno? Você está sendo preparado para viver eternamente, não é? Você vai experimentar algo muito, muito poderoso. Portanto, temos essa confiança. Que apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, mas nós temos essa confiança. Que confiança? A confiança de que Ele está sempre conosco. A confiança de que não preciso morrer para estar com Ele. Ele está comigo agora, amém? Porque eu tenho o seu Espírito Santo. E esse Espírito está me preparando para viver uma vida numa dimensão eterna. Coisa que a gente pode pensar, mas não faz ideia do que é. Mas Ele está aqui agora. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O Espírito Santo nos prepara para viver uma vida de fé. Ele nos orienta a viver uma vida de fé. Tem um filme de Jesus muito bom, o melhor que existe, que já foi feito, chama The Chosen. Não sei se você conhece, o Arnaldo passou um pedaço dele aqui. The Chosen é uma série, você baixa no celular, no aplicativo gratuita. Eles começaram a fazer essa série, levantaram fundos para fazer, porque custa caro, queriam fazer um esquema bonito de Hollywood. Mas assim, são milhões e milhões de dólares. Assim, a gente vai gastar 10% que uma série vai gastar por aí. Eu ouvi o autor falando, precisaremos de 7 temporadas para contar a história inteira de Jesus. E ele começou, e quando eles começaram com aquele monte de dinheiro, ele falou, isso é impossível. A esposa dele falou, devíamos fazer gratuito. Quando eles conseguiram grana, né, levantar o dinheiro para pagar os primeiros episódios, né, e você teria que pagar para assistir, porque, né, como todo mundo paga, você paga Netflix, essas coisas. Nós não vamos fazer de graça. Mas é impossível.
Aí disse que Deus falou com ele assim: eu faço matemática impossível. Deus falou para ele: eu sou especialista na matemática impossível. Bom, gente, eu estou fazendo tudo de graça em várias línguas. É muito poderoso. Porque alguém decidiu acreditar, o Espírito Santo, né? Eu falei, que coisa tremenda. E o cara é novo. Decidiu crer que Deus poderia fazer aquilo. Sim, temos confiança absoluta, porque nós vivemos por fé. Nós vivemos com base naquilo que Deus faz, não Deus é capaz de fazer, não do que nós somos capazes de fazer. Porque vivemos por fé, sim, temos confiança absoluta. Tenho confiança absoluta de Deus. A minha confiança nele é tão forte, é tão certa de que Ele está comigo, diz Paulo, que preferiríamos deixar esse corpo terreno, porque estaremos então com o Senhor. Ele fala, gente, quando você está plenamente convicto que Ele está com você, que Ele cuida de você, para você a morte é uma vantagem, é lucro. Por isso Paulo dizia, para mim morrer é lucro. Mas ele diz, todavia, não quero morrer por causa dos meus irmãos, porque eu tenho algo que Deus me pediu para fazer. Então, irmãos, agora tem outra pergunta que surge. As perguntas que eu coloco aqui são aquelas que eu faço para mim mesmo, sabe? Estou preparado para morrer? Perguntar isso numa pandemia parece estranho, não é verdade? Mas vamos lá, eu estou preparado para morrer? Não estou perguntando se você quer morrer, tá bom, irmãos? Porque se você quer morrer, tem algo errado com você. Quando a gente quer morrer, está com um pensamento suicida, alguma coisa está errada, nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda, porque ninguém quer morrer. Mas essa não é a pergunta, é você está preparado? Você diria, não estou preparado, mais ou menos, estou bem preparado. O que é estar preparado para morrer? Bom, Paulo acabou de explicar, mas vamos fazer mais perguntas? Diante da morte, o que a gente pensa? Alguém já passou uma experiência que disse assim, agora eu vou morrer, não tem jeito, agora não tem jeito. Alguém já passou experiências de quase morte? Quando a gente passa experiências de quase morte, às vezes a sua maneira de ver o mundo muda um pouco. A primeira coisa que você descobre quando você passa uma experiência de quase morte é o que é realmente mais importante. Quando você pensa na morte, você pensa no quê? Em você mesmo, em tudo que você não aproveitou desta vida. Sou muito novo para morrer. Não aproveitei essa vida. Você pensa o que é que você vai deixar de bom, o seu legado, aquilo pelo qual você deu a sua vida. Quer dizer, tudo que você fez com a sua vida, vai sobrar alguma coisa? Ou será que você pensa assim, nas pessoas que você vai deixar, que precisam muito de você? Ou você pensa no que você vai encontrar do outro lado? Meu Deus, eu não sei o que vai ser. São algumas coisas que a gente pensa, não é verdade? Bom, se você confia em Cristo e tem o Espírito Santo, você não tem problema com o que você vai enxergar do outro lado, você vai ver Jesus. Mas sabe o que acontece? Quando a gente começa a pensar e refletir, por isso que a Salomão diz que as pessoas refletem mais num velório do que numa festa de casamento, né? Porque no velório elas começam a pensar, um dia também eu vou estar aqui, e aí? O que terá sido? Diante da morte, somos confrontados com o propósito e o significado da vida. Porque eu trabalho tanto, porque eu corro tanto, por que eu quero tanto fazer isso, não aquilo, ou porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. A gente, como pastor, faz muito casamento e faz muito velório, não é? Velório é muito mais difícil. E a gente observa que, muitas vezes o que acontece no velório é que muitas pessoas queriam ter tido a oportunidade de falar alguma coisa para aquele que morreu. Sabe, quando nós começamos a pensar
Estou dizendo um texto para você. Deus nos preparou e para isso Ele nos deu o seu Espírito. Para que serve essa preparação? Será que ela serve só para a eternidade, para você ter uma vida lá? Não, ela serve aqui, ó. Vamos continuar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Paulo está dizendo, gente, vocês estão percebendo qual é a grande questão? O nosso objetivo deveria ser agradar ao Senhor. Por quê? Porque Ele sabe, Ele nos fez, Ele nos formou, Ele sabe porque deu as habilidades que deu, Ele sabe porque deu a esposa que deu, o marido que deu, Ele sabe porque te colocou nessa cidade, nesse lugar, Ele sabe, nós não sabemos, às vezes com clareza, mas Ele sabe, por isso Ele diz, mortos ou vivos, o nosso propósito é agradar ao Senhor. Paulo está dizendo, se você quer viver uma vida feliz, você devia estar pensando como você agrada a Ele, porque Ele que deu a você a vida, a respiração e tudo mais. Mas o que nós vemos, inclusive cristãos, é gente querendo agradar a si mesmo primeiro. Quando eu resolver todos os meus problemas, vou fazer algo que Deus quer. Oh, mano, Deus quer resolver todos os seus problemas. Ele só não resolve todos porque você precisa crescer, amadurecer, eu também. Está ficando claro isso, gente? Você percebe? O raciocínio está simples, veja como é nítido, a palavra de Deus ela traz luz. Então, o nosso objetivo então é agradar ao Senhor. Olha, se eu fizer a vontade de Deus, ela é o que para mim? Boa, agradável, a gente vai gostar e perfeito, você vai dizer, nossa, tinha que ser assim. Agora você me pergunta quais eram os planos que eu fiz para estar em Atibaia hoje e ser pastor de uma igreja. Né? Está tudo planejado, não está, amor? Está lá tudo planejado, tá nada. Eu disse, nunca vou morar numa cidade do interior. Diz para mim, quem diria que os nossos filhos iam casar com pessoas aqui? Íamos ter 3 netos lindos, por enquanto, estamos outros em expectativa. Quem diria que você estaria aqui hoje? Eu podia imaginar muitas coisas, mas ser pastor, ou estar aqui, você não estava. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não passou na mente humana, Deus preparou para aqueles que o amam. E Ele prepara, depois Ele revela pelo Espírito Santo. Um dia Ele vai dizer, você vai ser um pastor. Aí eu falei, não estava nos meus planos. Briguei. Quando eu fui argumentar com o Carlos Alberto, ele falou, tá bom, se o Espírito Santo falar para você que não é, eu não posso recusar. Aí eu já pedi perdão, e mudei a oração, falei, Senhor, eu não sei como ser. Eu falei, eu sei, mas eu sei, você tem a mim, amém? Eu ainda estou aprendendo, irmãos. Você percebe? O Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de o encorajador. A tradução melhor de Espírito Santo é Paráclitos, que é o encorajador, o encorajador, aquele que está do lado dizendo, vai, você consegue, eu estou junto com você, amém? É Jesus conosco. Pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, versículo 10, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Veja, ele não está falando que quando for julgado aqui, você vai para o inferno. Ele está falando que não, você não vai para o inferno, você tem vida eterna. Entretanto, o que você faz nessa vida tem reflexos. Para pensar, tem gente que é cristão e passa a vida inteira fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer. E faz um monte de burrada, e põe os pés pelas mãos. Causa dor para a família, causa tristeza. Mas Deus vai deixar de salvar essa pessoa? Não. Para deixar de salvar, ele teria que rejeitar a Jesus. Mas não seria melhor, muito melhor, se a gente fizesse o que Deus quer? Não seria uma vida mais confortável, mais alegre, menos estressante,
se nós fizéssemos aquilo que agrada ao Senhor, amém? Seria ou não seria? A palavra de Deus diz que seria. Alguns de nós não temos a mínima ideia, porque nunca fizemos. Estamos sempre lutando por aquilo que a gente quer, fazendo braço de ferro com Deus. E Deus fala, cara, você não pode fazer braço de ferro com quem está do seu lado. Eu é que estou segurando o seu braço. Eu é que faço o braço junto com você, amém? Então, estou falando sobre maturidade, não é? E Paulo, num contexto, naquela época tinha muita gente que apareciam uns caras lá em Corinto dizendo, eu sou fulano de tal, eu sou apóstolo não sei das quantas, eu sou isso, fariseu, eu sou estudado, eu tenho milagres, eu fiz milagres. E esses caras chegavam lá dizendo, vocês precisam me ouvir. E esse pessoal começou a ouvir muita asneira. E Paulo está dizendo, ei, olha, Paulo dizia, eu não sou inferior a esses caras aí, tá? Mas eu não fico me vangloriando do que eu sei, do que eu fiz. Eu me vanglorio de uma coisa eu me orgulho. Eu conheço a Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Eu conheço a Ele, e eu faço a vontade dEle. Disso eu vou me orgulhar. Agora, das coisas que você terceira, que maturidade não é o quanto você sabe, os seus títulos, é o quanto você conhece uma pessoa e se relaciona bem com ela. Então, Paulo está dizendo, estamos mais uma vez nos recomendando a nós mesmos? Não, estamos apenas dando motivos para que vocês se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Então, Paulo está dizendo, gente, mudou isso não? Não, tem um monte de caras hoje aí, você vê, os caras eles se acham os maiorais, e falam, aí você pega a Bíblia e começa a ver as incoerências. Porque aquele que crê em Jesus tem que viver como ele viveu, tem que andar como ele andou, amém, irmãos? Nós que conhecemos aquele que é desde o princípio, sabemos porque estamos vivos. Agora eu quero falar com você, indo aqui para o final, olha que tremendo. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. No original nos constrange. Essa palavra significa, o amor de Cristo nos impulsiona. Cremos que morreu por todos, também cremos que todos morreram. Esta palavra, no original, o amor de Cristo nos constrange. Podia dizer assim, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos incentiva a avançar. O amor que Cristo tem por nós, o amor dele por nós, nos encurrala no bom sentido, dizendo, vai, eu estou com você, vai, esse é o sentido, entendeu? É o sentido do encorajamento, não desista, vai, esse é o sentido. Paulo está dizendo, o amor de Cristo empurra a gente para frente, o amor de Cristo nos encoraja, o amor de Cristo nos leva a olhar de maneira diferente para a vida. O amor de Cristo nos impulsiona. É o Espírito Santo lá dentro. Lembra? Agora você é meu. Eu dei tudo o que tinha por ti. Eu quero guiar você. Diante desse amor, a gente fica constrangido. Eu não tenho outra resposta. O que eu vou fazer se não for fazer o que agrada a Ele? Porque tudo que Ele quer é me agradar. A vontade dEle é boa, ela é perfeita. O problema é que eu não sei o que é melhor para mim, mas Ele sabe. Estão vendo, irmãos? Amém? Você percebe o que é maturidade? A criança acha que é melhor para ela, mas o que você, pai, faz? Nananinha. A criança acha que ela é melhor, ela acha que sabe, mas quem é maduro sabe que é melhor, porque ouve. Ele morreu por todos, para que os que recebem uma nova vida, não vivam mais para si mesmos. Uma pessoa madura não vive mais para si mesmo. Recebeu uma nova vida de Cristo, agora não vive mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Então, o amor de Cristo por nós define a nossa motivação. Eu recebi uma nova vida, você recebeu uma nova vida.
Mas se você pegar essa nova vida e tentar viver só para você, vai ser frustrante, vai ser ruim, vai ser um desperdício. Para que os que recebem a nova vida não vivam mais para si mesmos. Sabe qual é a doença do nosso século? Da igreja? Os cristãos vivendo para si mesmos. Seus interesses primeiro. E a palavra de Deus diz depois: não, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. O que Paulo está dizendo? Gente, a gente não conhece Jesus porque falaram para a gente. A gente não conhece Jesus de uma forma religiosa. Nós não conhecemos Jesus do ponto de vista da religião. Sobre Jesus, fatos sobre Jesus. Tem gente que conhece muito a Bíblia, tem muito conhecimento, só não conhece Jesus, não fala com Jesus, não ouve a voz do Espírito Santo, mas conhece a respeito mas não conhecem a pessoa. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, meus olhos te veem. João 42:2. Logo, todo aquele em outros tempos pensávamos em Cristo do ponto de vista humano, agora conhecemos bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. A velha vida acabou. Se nós recebemos uma nova vida e vemos a Cristo diferente, você vai ver as pessoas também de modo diferente. É que o Arnaldo falou semana passada, você começa a ver as pessoas como Cristo vê. Ele chega para aquela mulher, 6 maridos tiveste, mas ele não fala para humilhar. Ele fala, eu sei a sua história, eu sei quanto foi difícil para você, mas eu sou o Cristo, aquele que fala contigo. É arrepiante o negócio. Ele se revela à mulher mais rejeitada, samaritana, era judia, a mais rejeitada. Foi para ela que ele disse, eu sou, eu que fala. Falou, quando vier o Cristo vai nos contar tudo. Eu sou, eu que falo contigo, por isso que eu te conheço, eu te chamo pelo seu nome. Eu sei de onde você é. Você vai assistir lá o The Chosen, é muito legal, quando Jesus chega para Maria. Maria tem um outro nome. Lógico que eles estão fazendo uma transliteração, eles estão fazendo uma liberdade poética. Como é que será que foi o encontro de Jesus com Maria Madalena? Ela usava outro nome, um nome de prostituta. Ele fala para ela, Maria de Magdala. Maria de Magdala. Ela olha, quem é? Eu conheço você pelo seu nome. Jesus sabe da gente, amém, irmãos? Não tem sentido viver uma vida para nós mesmos mais. É uma nova criação, é tudo novo, nova criação. Olha, mas a gente olha toda essa Bíblia, essa palavra de Deus, e a gente vê muitas pessoas tão imaturas ainda. Tudo bem, a gente pode ser imaturo por um tempo, certo? O problema é você passar 5, 7, 10 anos na igreja e ser imaturo. Sinais de falta de maturidade. Medo que vai acontecer, que os outros vão pensar, medo do senhor não vai ser o quê, medo do senhor não vou conseguir. Espera aí, o Senhor está com você. Ansiedade. Jesus falou, não cai um fio de cabelo da sua cabeça que eu não saiba. Perdeu o trabalho e fica ansioso. Deus falou que o justo vai ter trabalho, vai comer do trabalho das mãos, vai sustentar, sua casa será feliz, tudo irá bem, amém. Falta maturidade. Raiva. Esse testemunho que a Cíntia trouxe aqui, ainda bem que foi com ela, não sei, acho que no meio do caminho eu teria ficado com muita raiva. Raiva é falta de maturidade. Deus tem uma ideia melhor. E se Deus tem uma ideia melhor? Eu aprendi que quando as coisas dão errado na nossa vida, é porque Deus tem uma ideia melhor às vezes, amém, irmãos?
ressentimento, ficar sempre lembrando das coisas que fizeram. Essa é coisa de infância, tem que jogar para fora. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo com o Mauro que está aqui. Não é? Se o Mauro fica um tempo, eu ofendi ele, mas não estou sabendo. Se a banda quiser subir aqui, não estou sabendo. Eu ofendi, mas eu não percebi. E ele fica bicudo, não fala comigo. Quando me vê, vira a cara. Gente, como chama isso? Isso é criança, é maturidade. O que a Bíblia diz? Mateus capítulo 5. Se você tem que acertar com o seu irmão. Tanto se você sabe que ele tem algo contra você, quanto se você tem. Agora ele tem que tomar uma decisão. Ele vem a mim e fala comigo: César, aquele dia você fez assim, eu fiquei ofendido. Aí ele fica pensando assim: pô, se eu for lá e falar com o César, e o César é um cara que conhece Jesus, e se ele me pedir perdão? O que você vai ter que fazer se eu te pedir perdão? Se você é cristão, tem que fazer o quê? Perdoar. Só que aí, quando você me perdoar, você não pode mais ficar de birra, de bico, e ficar falando para os outros: olha o que ele me fez. Na verdade, você tem que abrir mão disso. Mas aí eu não vou falar, porque se ele me pede perdão, eu tenho que perdoar, então não falo. Muitos cristãos fazem isso. Se eu falar com a minha mulher, se eu falar com meu marido, ele me perdoar, eu não posso mais usar isso contra. Porque percebe? O perdão desarma a gente. O perdão desarma. A melhor coisa é andar desarmado no reino de Deus, amém? Porque Ele é meu escudo, Ele é a minha proteção, Ele é a minha... Não precisa, as nossas armas são espirituais. Então, a pessoa madura perdoa. Comparação é uma tremenda uma besteira. Não tem duas pessoas iguais. Como é que eu vou me comparar com o Vini? Eu canto bem melhor que ele. Se você vê eu tocando teclado, gente, toca os cachorros, toca as galinhas, toca os patos. Agora eu vejo ele e falo: ele é parte do corpo. Eu não sei tocar, mas ele toca tão bem que eu não preciso. Ele completa, amém? Melindre é se ofender por qualquer coisa. Melindrar. Mas Jesus está dizendo: a gente não precisa ser isso. Sabe, irmãos, tem dois males aqui no nosso tempo. Primeiro mal: sinto, logo existo. A vida é como eu sinto. As pessoas estão vivendo uma vida baseada só nos sentimentos pessoais. Até que sentimento não é importante, mas que não serve para dirigir vida. O que dirige vida é convicção, fé. O sentimento acontece. Agora, é difícil lidar com sentimentos em momentos? Muito. Então você pode escolher dizer: Senhor, não estou conseguindo lidar com os meus sentimentos. A maior parte deles, os negativos, porque a gente quando fala de sentimento, a gente só pensa no negativo, né? E os positivos? Tem mais sentimento positivo, gente. O que eu sinto sobre você é o que você pensa sobre mim. Imagina se eu me relacionasse dessa maneira: o que eu sinto sobre você, Henrique, é o que você pensa de mim. Quem disse? Você sabia que a maior parte das coisas que a gente acha que as pessoas pensam da gente, não é verdade? Muitos já falaram comigo: eu não, achei que você pensava aquilo. Ele falou: cara, eu não pensei em nada disso. Aí a pessoa ficou com um problema comigo, porque estava achando, pensando que tinha, que era, e não tinha absolutamente nada. Agora eu também já cheguei a falar para alguém que tinha, que sentia, e a pessoa falou: hã? Já aconteceu com você isso, não? Porque se você se sente mal em relação a mim, se eu me sinto mal em relação a você, o meu sentimento é o que você pensa, não me consigo me relacionar bem com você. Aí se eu perguntasse: o que você pensa daquilo? Porque você falou aquilo. Aí você fala, eu digo: então tá.
A maturidade, irmãos, não é viver pelo que a gente sente. O que eu sinto é a realidade da minha vida. Minha vida é isso, eu sinto isso, a minha vida. Não é. A sua vida é muito melhor que isso. A outra coisa que padece o nosso povo é o altruísmo egoísta. Tem muito na igreja. Sabe o que é altruísmo egoísta? Altruísmo é fazer uma coisa boa, é o bom caráter, é a bondade, né? Mas tem gente na igreja, olha só, que coisa doida. Tem o Espírito Santo, tem todas as promessas, mas faz tudo certo porque tem um profundo interesse em si mesmo. Ele faz tudo certo para poder conseguir aquilo que ele quer. Não o que Deus quer, o que ele quer. Então faz tudo certo porque quer a bênção de Deus. Faz tudo certo porque quer um galardão maior. Então ele não está aqui servindo, né, o casal porque ama, ou porque Cristo, eu não estou aqui ajudando a Lu e o Diego porque Cristo ama, eu amo eles. Não, é porque se eu fizer isso, eu vou ganhar ponto no céu, eu vou morar lá no condomínio VIP. Bom, eu já vou morar porque a minha sogra morou comigo durante 20 anos, então eu vou estar no VIP, tá, irmãos? Mas não é. O Senhor está dizendo, há uma recompensa para as suas obras. A salvação não é pelas obras, mas há uma recompensa por elas. Mas se você vive aqui pensando na recompensa, você não vive. Faz tudo certo para obter o reconhecimento dos outros. Oro, leio a Bíblia, jejum, dizimo, mas eu faço tudo por mim mesmo. Irmãos, viver a vida, dá para fazer tudo bonitinho, e você está vivendo a vida apenas para você mesmo. Eu gosto dessa frase desse filósofo que diz: a verdadeira alegria na vida é você ser usado para um propósito que você considere imensamente significativo. Você vai descobrir quando começa a amadurecer que um propósito significativo envolve mais do que você mesmo. Com tanta tristeza que eu vejo cristãos vivendo só para si mesmos, casais vivendo só para si mesmos, pessoas vivendo só para si mesmos. E Deus falou: ei, o que eu te dei não é só para você. Quer multiplicar? Quer ter mais alegria? Começa a servir os outros. Começa a fazer pelos outros. E terminando, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Deus está dizendo: ei, salvei a sua vida, dei tudo o que você precisa, te chamei pelo nome, mas eu quero te pedir uma coisa: reconcilie outros comigo. Ajude outras pessoas a me conhecerem como você me conhece. Ele não pediu muita coisa, pediu, gente? Faz isso no seu trabalho, faz isso quando você dirige o carro, faz isso com seus filhos, faz isso quando você vai fazer uma compra, faz isso quando você está esperando no atendimento aquela pessoa irritante, faz isto. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo todo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. E agora, para deixar você mais feliz, eu quero que você fique de pé e a gente vai ler esse texto junto aqui. Diga: a minha casa, a minha vida é uma embaixada do reino de Deus. Sabe o que é isso? Imagina a autoridade. Sabe que a autoridade tem um embaixador nesse país? Ele tem a autoridade do presidente. O embaixador americano aqui tem a autoridade do presidente americano. Você é um embaixador do reino do céu. Você tem a autoridade do Filho de Deus. E olha o que está dizendo: portanto, irmãos, Paulo está concluindo, 2 Coríntios capítulo 5, que nós lemos todo hoje. Portanto, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Deus resolveu chegar às outras pessoas através de pessoas. É por isso que teve uma pessoa na sua vida. Para você ser cristão, Deus teve que pôr pessoas na sua vida.
para ensinar, para levar você a Ele, para discipular. Nós falamos em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo pecado, para que por meio dele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ninguém pode condenar vocês, ninguém pode pôr a mão em vocês, nenhum cabelo da sua cabeça pode cair. Vocês têm acesso a todas as promessas, vocês têm a vida eterna, vão ter um corpo para viver eternamente. Vocês são preparados pelo Espírito Santo, Ele já está aí, Ele sabe tudo que você vai enfrentar, e Ele pode te fazer enfrentar qualquer coisa. É aquele que prepara você, Ele vai pôr resposta na sua boca, Ele vai te ensinar como ver uma pessoa, Ele vai te mostrar como ver uma situação. Para quê? Porque você é embaixador, você é justo, o diabo não pode condenar você, não pode pôr o dedo nas tuas coisas, porque você é filho amado de Deus. Então, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês, não tomem a graça de Deus em vão. A graça é a maior coisa que existe, é o maior poder do universo. Amém, irmãos? A ceia lembra a graça. A maturidade pode ser mais rápida do que a gente imagina. Vamos deixar as coisas de crianças, vamos deixar as ofensas, vamos deixar os mimimis, vamos deixar de resmungar contra Deus, vamos perdoar do íntimo as pessoas, ficar livres de uma vez. Vamos deixar o Espírito Santo nos dar uma vida muito mais alegre do que aquela que a gente imaginou. Se você imaginou uma vida boa para você, deixa eu dizer, você não imaginou tanto quanto Deus. A dele é muito melhor, amém? Coloca a mão no seu coração. Que oração vamos fazer? Senhor, eu não quero viver mais para mim mesmo, Senhor, eu quero crescer, quero amadurecer. Eu vejo Deus dando tantas oportunidades para a gente amadurecer. Veja o testemunho que nossos irmãos contaram. Eles podiam estar reclamando, resmungando, dizendo, não, nós temos amigos. É uma postura madura dizer, não é porque eu estou numa pressão que Deus não está comigo, Ele está comigo em todo o tempo. E eu vou sair nisto mais que vencedor. Nem a morte é um problema. A morte é um lucro, a morte eu vou ver Jesus. Pai amado, nós queremos experimentar maturidade. Ajuda, Senhor, aqueles que estão enfrentando, que estão paralisados na vida por falta de perdão, paralisados na vida porque estão querendo fazer braço de ferro contigo, Senhor. Quantas vezes é o Senhor que está nos impedindo, não é o inimigo. É o Senhor tentando dizer, não vai por aí, filho, tem um caminho melhor para você. Dá-nos discernimento para ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Espírito Santo, porque apesar dos nossos erros, o Senhor, Tua presença nunca nos deixa, o Senhor Jesus nunca nos deixa. Deixa eu dizer para você uma coisa que está ouvindo essa oração, não creia na mentira, que se você pecar o Espírito Santo não está mais aí. Se você pecar, o Espírito Santo vai te convencer do pecado e dizer, arrependa-se, é por isso que Ele está aí. A gente não perde assim o Espírito Santo. Pai amado, que haja maturidade no nosso meio, que haja crescimento cada vez maior. Nós queremos ver uma igreja amadurecendo. Nós queremos ver a nós mesmos, a nossa casa, como uma embaixada do Teu reino. Amém. Vamos